Se prepare. Se prepara para quê? Se prepare porque hoje você vai ver uma casa muito diferente de todas as que você vê em todos os canais de corretores daqui da Flórida. Essa casa aqui é uma casa no lago. Ela parece um chalé daqueles que tem na Geórgia, no sul da Carolina, na Carolina do Sul, na Carolina do Norte. E é uma coisa especial. Depois eu vou dizer o preço, o tamanho e a idade dela. Mas por enquanto, olha só. Olha só isso. Não é um espetáculo? Eu adorei isso daqui. Depois da vinheta, você faz o tour comigo. Essa casa, ela foi construída em 1970, ou seja, ela já tem 56 anos. É lógico que ela foi reformada, dá ainda para reformar, dá para fazer muitas coisas, mas o nível da rua é um pouco mais para cima e aí você vai descendo e lá embaixo tem um lago, tá certo? Ela tem 3 suítes, 180 metros quadrados e ela está no mercado por $675 mil. É uma oportunidade de você adquirir, diferente de outras que quando a gente já mostra no canal, a casa já vendeu. Nós temos um carport ali para 2 carros, 4 degraus descendo para cá. Infelizmente, a geada da Flórida de 2026 queimou todas as plantas, mas quando elas voltarem vai ser lindo. Vem ver o imóvel comigo. Eu vou ser sincero com vocês, eu nunca vi uma casa como essa aqui em Orlando, na região de Orlando. Nós estamos em Altamonte Springs e na época que essa casa foi construída, ela devia ser o máximo. Ela ainda é o máximo, se bem que assim, se você compra e você tem um orçamento, nós reformamos a cozinha e melhoramos algumas coisas. Tem um maravilhoso hall de entrada que eu gosto, com pé duplo. Colocaram essa madeira aqui bem pobrezinha, então assim, dá para arrumar e fazer isso aqui ficar um luxo. Quando você entra, você já vai para a sala de estar, que aqui não tem sala da família, e já tem o deck com o lago no fundo. Vem cá. Não é um espetáculo? Agora eu vou ser sincero com você, eu sou contra cortar árvores, mas essa árvore ali eu cortaria. Por que eu cortaria esse carvalho? Primeiro, que ele ficou infestado de musgo espanhol e o musgo espanhol mata as plantas, então você vê que ele quase não tem folhas, mas ele está quase morrendo.
O pé dele lá embaixo eu já vi que está todo podre, caído em um pedaço. Então, realmente você tira esse carvalho daqui e você tem a vista do lago inteiro. Mas olha só, imagina você sentado aqui, assistindo televisão, tem 3 janelas desse lado, 3 janelas do outro lado e a única coisa que você vê quando você olha pelas janelas é a natureza. Acabei de ver um pato enorme ali em cima da árvore, tem as árvores, tem o lago, tem a água, tem as plantas. Parece que você está de férias. Parece que você está de férias. Aqui é o hall de entrada onde nós estávamos. Do lado de cá, nós temos a sala de jantar. Eu gostei muito dessa mesa, embora eu não goste de banco, porque eu acho que banco é para piqueniques. Então, mas assim, como parece que você está numa casa de férias, o banco até que é legal, porque parece que você está numa casa de férias. Mas, lógico, você vai morar aqui, a gente coloca uma sala de jantar mais bonita. Tem ali um pátio da sala de jantar, com um mosaico de pedras e umas plantas, então ali colocar uma mesinha de 4 cadeiras para tomar um café no ar livre. A rua não é movimentada. E aqui você tem esse pedaço aberto com essa cozinha pequena. Ela é pequena? Ela é pequena. Ela é aberta? Não, ela não é aberta, ela é fechada. Mas ela tem tudo. Ela tem tudo. Ela tem uma geladeira oversize, ela tem a lava-louça, ela tem o fogão Viking, ela tem o exaustor Viking, os gabinetes, tem uma ilha, tem a despensa e tem até uma lousa, um quadro de lousa para você escrever as coisas que você precisa. Além daquela despensa do lado de lá, você tem mais um armário aqui para outras coisas menores do lado de cá, que é um pedacinho de parede que eles acabaram salvando. E aqui você tem a porta que sai diretamente para o carport, ou seja, para onde tem a garagem de 2 carros. É considerado cobertura, não é considerado garagem. Você pode fechar e colocar uma porta de garagem e colocar até um telhado aqui. E aquela portinha que está atrás do meu carro é onde é a lavanderia. Nesse caso, a lavanderia é fora da casa. Dá para colocar dentro de casa? Dá. Dá para fazer qualquer coisa que você quiser. Aqui, vindo para esse lado, nós temos essa porta aqui que sai da cozinha, ou seja, você poderia até ampliar a cozinha, já pensou? E tem este deck aqui, que é o deck da cozinha. O que eu faria? Eu pegaria essa janela aqui, pequenininha, e faria um janelão inteiro para você da cozinha poder ver o lago. E aqui você desce e olha só. Sabe esse barulho? Uau! É um pato dele. Então olha só, imagina você na cozinha ali com um janelão, podendo ver essa vista, e aí você coloca umas cadeiras, um jogo aqui para você tomar café e bater um papo à tarde, ou de manhã cedo já, quando o sol está nascendo, que a temperatura está gostosa. Nós estamos no inverno, mas está quente em Orlando já. Daqui a pouco chega uma outra frente fria. Quando você está nesse corredor saindo da cozinha, aqui nós temos a escada que vai para a suíte principal e aqui uma escada que desce que tem uma suíte lá embaixo, que no momento é meio suíte, meio academia. Mas seguindo aqui em frente, nós temos a sala de estar, tem um pequeno closet aqui e aqui nós temos um escritório. Depois que nós passamos do closet, tudo aqui é a segunda suíte. Então aqui nós temos esse escritório com espelho, que pode ser um closet gigante. Você tem esse banheiro aqui,
aqui provavelmente deve ter sido reformado nos anos 90 pela escolha dos acabamentos que eu vejo aqui. Dá para subir esse teto? Dá. Dá para arrumar esse chuveiro? Dá. Dá para fazer tudo o que você quiser. Mas você pode fazer com o tempo também se não quiser fazer agora. Aqui tem uma porta embutida. Então quando você fecha aqui, isso aqui tudo é uma suíte. Pode até ser a suíte principal. Com um closet gigantesco ou um escritório e um banheiro. E aqui no fim é o quarto. Esse quarto tem um deck só dele também. Ele parece pequeno, mas ele não é espaçoso. As janelas são originais, porque faz muitos anos que eu não vejo uma janela desse jeito aqui, olha. Eu não sei nem como é que abre e nem vou me aventurar a abrir, porque se quebrar daí dá um problema danado. Você só vê verdes aqui. Você tem essa área toda aqui para cama, dá para fazer um outro closet lá. E aqui a gente tem esse deck só dessa suíte. Então, você já viu 2 decks. O deck da sala de estar, o deck da cozinha e o deck dessa suíte. E essa suíte você olha lá direto no lago. E você fica olhando os jacarés. E os jacarés ficam olhando também para você. Você nadaria nesse lago? Eu não. Você andaria de caiaque? Eu andaria. Você andaria de lancha? Eu andaria também. E ainda eu construiria um deck assim na água para eu fazer um outro gazebo lá no meio da água. Não ia ser lindo? Como eu falei para vocês, parece que você está de férias. Parece que é uma casa de férias. Imagina eu viver todo dia assim. Agora nós vamos na suíte principal, que é no andar de cima. Closet, escritório, banheiro, hall, sala de estar e aqui é a entrada para a suíte do segundo andar. Olha só que legal. Olha só. Eles colocaram uma película, por isso que está escuro aqui. E também o sol deve ter entrado, uma nuvem deve ter passado em frente, por isso que escureceu. Mas que bonito você descer e ver isso aí. Já pensou num dia de chuva? Eu adoro chuva, você vê shhh, e você sai de manhã para fazer seu café, tá shhh, tudo molhado. É lindo, lindo de morrer. Essa é uma das coisas que eu senti falta no Texas, a quantidade de verde, de árvores e de pássaros. Quase não vi pássaros lá e animais. Eu já vi um pato, eu já vi um esquilo, tem uns outros pássaros brancos lá, tem esses outros pássaros no céu, então assim é muito verde aqui, tem muita água, muita vida. Essa casa eu até encararia as escadas. E aqui nós temos uma suíte muito grande mesmo. Olha só o tamanho. Ela é do tamanho da sala de estar lá de baixo mais um pouco. Então aqui você tem os armários que eles construíram. Ali tem o banheiro que nós vamos ver daqui a pouco. E olha só, 3 janelas com verde para cá, mais essa janela inteira que você vê esse lago, mais essa outra janela. E aí aqui você tem toda essa vista, toda essa natureza. Olha aqui os pássaros, Demi, olha lá. E esse quarto tem um deck que eu acho que quase ninguém usaria, né? Se colocar uma mesa ali, um laptop para você ficar trabalhando, enquanto você olha toda essa natureza.
E aqui nós temos o banheiro da suíte principal. Como esse banheiro aqui é o banheiro mais bonito da casa, eu acho que essa suíte é a suíte primária, ou a suíte principal. Tem uma mesa com o tampo de mármore, os espelhos acendem, o chuveiro foi feito todinho de mármore. Se você colocar esse vidro encostado lá e azulejar esse teto, vira um quarto de banho chiquérrimo, confortabilíssimo e não precisa nada mais que isso, né? Tem o piso de mosaico de mármore e esse vaso todo cheio de controle aí, que eu não sei nem pra que é. Vamos descer lá embaixo, provocar a polícia do português? Vamos lá, eu infringi a lei. Polícia, me prende. Vamos descer lá embaixo. E aqui nós temos a terceira suíte. A terceira suíte não tem piso de madeira, ela tem piso frio, tem uma cerâmica, tem esse pedaço aqui que é o deck da sala de estar, com um ralo ali, muito bem feito, e a visão do lago tampada. Por isso que eu falo, você tira essas árvores e limpa essas plantas, você vai ver o lago inteiro. Então aqui, se você não precisa de 3/4, aqui eu acho que seria ideal mesmo você ter uma academia, uma área de café, um negócio de música, um bar, um man cave, já imaginou? Com um sofá-cama que pode virar um quarto para visitas, e aí você põe cortinas, todas essas janelas aí. E tem esse banheiro que é igual ao banheiro de cima. Por isso que eu acho que o outro banheiro, aquele banheiro verde escuro, pode muito bem ser reformado. Então eles fizeram a mesma coisa aqui, fizeram um chuveiro todo de piso de mármore e colocaram mármore no chão também. Isso daqui é quartzo, o piso daqui é mármore, isso aqui é uma vessel sink e tem um espelhinho bem diferente, né? Pra gente falar a verdade aqui, ó. E essa torneira gigantesca aqui, super alta, que geralmente para vessel sink é o que se usa. E aqui tem até um sabãozinho e o vaso. Então aqui é ideal mesmo para você fazer uma academia, um quarto de música, um quarto de hóspedes que vira uma man cave, não seria legal? E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos lá fora. Vem cá, Dani, comigo. Olha lá o bicho que estava gritando. Essa casa foi toda construída de bloco de concreto, você percebe? E não vi nenhum sinal de umidade dentro dela. Realmente é uma casa muito diferente. Então, quanto que você acha que custa essa casa? Aqui nesse lago, em Altamonte Springs. Essa casa está no mercado por $675 mil. Negociáveis, tá certo? A gente pode conseguir um bom negócio para você. Eu achei ela um espetáculo.
3 suítes, 180 metros quadrados, muito verde. Não tem piscina, dá para fazer piscina se você quiser. Eu acho que os melhores atributos dessa casa é realmente a construção ser de bloco de concreto. Essas madeiras dá para melhorar, o interior dela dá para melhorar, mas ela é especial, não acha? Olha só que coisa linda. Eu já me imagino aqui colocando um jogo de sofás, uma mesa com um guarda-sol para você sentar, tomar um café, conversar com os amigos, ficar aqui fora até uma churrasqueira, fazer um almoço aqui fora. Já pensou que delícia? Bom, nós vamos terminar esse vídeo por aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa casa diferente que eu trouxe para vocês verem aqui no canal em Altamonte Springs. 3 suítes, 180 metros quadrados, 675 mil dólares. Se você se interessou, entre em contato comigo que nós fazemos uma oferta nela para você, tá certo? No domingo tem o Renato Responde e lá eu respondo 4 perguntas dos inscritos e o Alex responde também 4 perguntas dos inscritos para ele, uma vez por mês. Tá bom? Eu encontro você no domingo. Não esqueça, é um encontro marcado, 8 horas da noite. Tchau, tchau. Antes de encerrar o vídeo, eu queria fazer um pedido muito especial. A ONG Amigos de São Francisco está prestes a realizar um grande sonho: comprar definitivamente o sítio em Ibiúna, onde hoje acolhe centenas de cães e gatos resgatados do abandono. O valor é de R$360 mil e já foi arrecadado 80%. Agora falta apenas 20% para que esse lar seja realmente deles. Desde 2012, a ONG já transformou a vida de mais de 2.000 animais. Muitos foram adotados, mas outros, especialmente os mais velhinhos, provavelmente passarão o resto da vida no abrigo. E é justamente por eles que essa conquista é tão importante. Se o sítio não for comprado, todos correm o risco de perder o único lar que têm. Por isso, eu peço a sua ajuda. Não importa o valor, qualquer contribuição faz diferença. A sua doação pode significar dignidade, segurança e amor até o último dia de cada um desses animais. Vamos juntos unir forças e transformar esse sonho em realidade.